Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre a oração de intercessão. Vimos vários textos do Novo Testamento, particularmente das cartas do apóstolo Paulo, onde a igreja reza pelos apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos também vimos a igreja rezando pelo apóstolo Pedro enquanto ele estava na prisão. Agora é o movimento inverso. É São Paulo rezando pela igreja. São Paulo rezando pelos demais membros da comunidade cristã. Colossenses, capítulo 1, versículo 3, ao texto. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, contínuas orações. São Paulo não rezava pouco, São Paulo rezava muito e rezava continuamente. São Paulo tinha consciência de que era necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Aliás, essa frase literal foi pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 1. Ao introduzir a parábola da viúva inoportuna, da mulher que se apresentou diante do juiz e ficava insistindo, faça-me justiça contra o meu adversário, e ela só não desistiu enquanto o juiz não a atendeu. Orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. São Paulo tinha consciência disso. Nas contínuas orações que por vós fazemos. São Paulo rezava sempre por si, obviamente, mas não somente por si, mas por toda a igreja, por todos os cristãos. No caso aqui, primariamente, essa afirmação se refere aos cristãos da cidade de Colossos. Os cristãos da cidade de Colossos. Colossos era uma cidade, ela já desapareceu, não existe mais a Colossos do tempo de São Paulo. Somente ruínas. Ao lado, hoje existe uma moderna cidade, não muito grande, no país chamado Turquia, a antiga Ásia Menor. E era uma cidade relativamente desenvolvida, e lá havia uma comunidade cristã. E São Paulo, de longe, escreve essa bela carta para a comunidade, assegurando logo no comecinho, esse versículo é um dos versículos introdutórios desta carta, que tem 4 capítulos, uma carta pequena, mas de grande conteúdo teológico, nas contínuas orações que por vós fazemos. A intercessão é um hábito ou um sadio costume da igreja, melhor ainda, é uma necessidade de rezar continuamente pelos demais. De pedir por nós, sem dúvida alguma, isso nem se discute, pedi e recebereis, buscai e achareis, mas esse pedir e recebereis não exclui, antes inclui a nossa solicitude por toda a igreja, por todos os irmãos. Jesus Cristo, eu repito o que já disse em programas anteriores, ao colocar a palavra nosso na oração chamada Pai Nosso, e o pronome na segunda pessoa do plural, em vários pedidos do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. O recado é claríssimo. Na igreja não existe lugar para uma oração oportunista, interesseira, egoísta, fechada, que só pensa em si. Aliás, isso nem seria oração. Na ótica cristã, olhando Cristo Jesus, nosso intercessor, que pede por nós todos junto ao Pai, é impossível rezar somente por si, logo é uma constante na igreja e uma necessidade de todos nós, um dever inalienável, rezar pelos outros.